Olá, bem-vindos ao canal Overall. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, sou coordenadora aqui na Academia Overall e treinadora. Hoje é mais um vídeo para vocês no Meca para Elas e vão ser 3 exercícios isolados para vocês verem e alguns métodos que a gente utiliza com minhas atletas e minhas alunas. E hoje eu trouxe uma atleta. Oi a todos, meu nome é Martina Lescano, sou atleta Wellness Pro Argentina. E vamos mostrar para vocês esses 3 exercícios isolados, bem interessantes e algumas técnicas que vocês podem utilizar sozinhas. O primeiro exercício que a gente vai mostrar para vocês aqui é a extensora. Como todo mundo sabe, é um exercício isolado para quadríceps. Gosto muito de utilizar eles e sempre utilizo eles no treino de quadríceps. Por quê? Porque ele isola, na verdade, esse grupamento muscular que é o quadríceps e trabalha o reto femoral. E é um músculo que em outros exercícios você não consegue trabalhar com eficiência, certo? Por ser biarticular, um dos músculos do quadríceps ser biarticular, que é o reto femoral. Então ele é muito efetivo nesse exercício aqui. Então eu vou mostrar para vocês os 2 métodos que vocês podem utilizar sozinhas, treinando sozinhas, que a maioria de vocês provavelmente treinam sozinhas. Então eu vou mostrar para vocês o drop set e também o 3 set, que eu gosto muito de utilizar nos treinos. Então vamos começar pelo drop set. Vocês estão com a carga ali, a hora que vocês... pode fazer. Você vai falhar. Não sei quantas repetições ela vai fazer. Ela vai fazer até a falha. Vai diminuir a carga mais ou menos uns 20%. Isso. Então ela vai fazer sozinha isso aqui. Isso. Eu acredito que esse é um dos métodos mais utilizados nas academias. Mais simples, mais prático. Isso. Agora ela vai diminuir mais ou menos 20% e vai continuar sem descanso. Até a falha novamente. Uma dica que eu dou para vocês também é utilizar métodos intensificadores do meio para o final do treino. Por quê? Se você começa a utilizar já, por exemplo, ela começa a utilizar essa máquina no início do treino de quadríceps. Se ela chegar até a falha aqui, vai dificultar a performance dela durante todo o treino. Então, assim, eu acho interessante usar da metade para o final do treino métodos intensificadores. Vocês podem perceber que dá para utilizar esse método sozinha. É bem prático, fácil, né? Tá ótimo. Isso, tá ótimo. Aí. Ótimo. Então ela fez o drop set. Né? Foi bom, né? E vamos deixar ela descansar mais um pouquinho e vou mostrar para vocês o 3 set. O que consiste esse método? 3 set. Você inicia com 3 repetições, faz o descanso, depois 4 repetições, descanso, 5, até chegar em 7 repetições. Então são blocos de 3, 4, 5, 6 e 7 repetições. O que vocês podem manipular ali? É o intervalo de tempo, é o intervalo de descanso. Porque não é, os métodos não são engessados, então você pode manipular os descansos. A única coisa que você pode manipular nesse método. Porque se você manipular também as repetições, já desconfigura o método que é 3, 7. Então tem que seguir essa ordem, 3, 4, 5, 6 e 7. E manipular os descansos entre esses blocos. Então, agora você vai fazer sozinha também. Então ela vai fazer 3, pode fazer 5 segundos, 2, 3, descansa, 1, 2, 3, 4, 5, agora 4. Vocês podem perceber que o peso também você não pode alterar, é o peso do começo ao final do método. Agora ela vai fazer 4 repetições, ela fez 4 repetições, descansa 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. 6. Aí descansa. 1, 2,
Isso não é 3, descanso, né? 4. É só um pseudo. Ai, Um pseudo que medo, descanso. Agora 7, o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Vocês viram que é simples de utilizar e vocês podem fazer isso sozinhos. E é bem intenso, né, Martina? Bem intenso. Porque assim, é muito tempo sob tensão. Vocês podem perceber que praticamente não tem descanso, 5 segundos. Se vocês perceberem que também não estão conseguindo fazer com as repetições, vocês podem aumentar um pouquinho o descanso, tá? Começa com 5, vocês percebem que tá muito intenso demais, não estou conseguindo fazer as repetições, descansa 10 segundos, 15 segundos, vocês podem descansar até 30 segundos, que ainda não desconfigura o método, tá? Então, agora vamos para o próximo exercício isolado. Mais um exercício isolado para posterior de coxa, que é a flexão nórdica. Eu vou utilizar essa máquina que temos aqui na overall, mas assim, se vocês provavelmente não terão na academia de vocês, vocês podem fazer no chão também, que seria a flexão nórdica assistida para quem é iniciante, apesar que esse exercício eu gosto de passar para pessoas avançadas, que é um exercício bem difícil. Então, o predomínio aqui nesse exercício é a excêntrica. O que vocês têm que se preocupar? É a fase excêntrica, a hora que eu começo a descer, que eu vou mostrar a Martina fazendo aqui, tá? Vocês podem usar um espaldar na academia de vocês, deixar o pé preso e fazer esse exercício. Porque o importante mesmo é a fase excêntrica desse exercício, que é aqui, ó, descida. Então, vocês descem bem controlado, alongando bem esse posterior e volta. Vocês podem chegar até a flexionar o quadril, certo? Porque precisa de uma progressão para chegar nessa fase que ela tá, que é a parte que é o mais difícil, certo? Que ela tá com o tronco bem ereto, que aumenta a alavanca, a dificuldade do exercício. Então, assim, você pode até fazer como se fosse um mergulho, que daí flexiona o quadril e volta. Esse seria um estágio mais inicial do movimento. Vocês podem perceber aqui que ela vai fazendo joga o tronco à frente e volta na fase concêntrica, mandando a força para o posterior de coxa. Se vocês contraírem o glúteo, vocês conseguem intensificar mais ainda esse exercício. E o que pode fazer numa fase mais avançada ainda? Se esse exercício, se esse movimento ficar mais fácil, vocês podem utilizar uma resistência, uma carga, um halter, né? Claro. Isso, que daí vai tornando o exercício ainda mais difícil, né? Claro. Que... É bem difícil igual, eu não vou pegar nada. Mas assim, é um exercício bem difícil, bem avançado difícil. e bem desafiador. E eu gosto muito de colocar no protocolo de treino das minhas alunas, das minhas atletas avançadas, né? As alunas avançadas. Esse Porque daqui é salvou a bem gente difícil. Quando a gente não podia fazer stiff. Exato. A gente ficou trabalhando muito aqui, umas semanas que eu não consegui trabalhar pesado stiff. Eu acho que foi um estímulo muito bom. Muito bom. Porque ela tá ainda com essa lesão no joelho, né? Que ela tem dificuldade de fazer exercício stiff. Então a gente começou a trabalhar o posterior de coxa dela aqui, na flexão nórdica, né? bom. E é um exercício muito bom, né? Depois que você pega o jeitinho de fazer, a técnica ali, é um exercício muito importante. Por quê? Porque muita gente, que a maioria das pessoas, elas têm um desequilíbrio entre forças de quadríceps para posterior, certo? Você tem um quadríceps muito forte e o posterior fraco. E o que acontece? Muita lesão devido a esse desequilíbrio de forças, certo? Porque o posterior é um freio. Por exemplo, quando você está correndo, quem vai frear esse movimento vai ser o posterior. Se você tem um quadríceps muito forte, um posterior muito fraco, ele não consegue frear. E você acaba lesionando. Troca de direção também, de movimento também. É um músculo que tem muita facilidade em acontecer lesões, principalmente em atletas de futebol, por exemplo. É uma lesão muito comum entre eles. Posterior de coxa. Quadríceps já é mais difícil, né? Porque a gente sempre tem mais força no quadríceps. Então eu gosto muito de incluir esse exercício aqui. Além de hipertrofiar. Há estudos também que dizem que é um exercício muito bom para hipertrofia de posterior de coxa, né? Isso. E vocês podem perceber que a Martina, olha o ponto forte dela, esse posterior dela. O posterior dela é lindo, super hipertrofiado.
e bem forte. A Martina também faz muito stiff, né, Martina? Muito tempo, né? Trabalhando a parte posterior. Isso. Isso. Perfeito. Isso. Então ela começa a falhar, deixa eu começar a ajudar um pouquinho ela aqui, mas ela tem bastante força no posterior dela. Isso. Perfeito. E esse é um exercício também que eu não gosto muito de utilizar técnicas, né? Então, por si só, já é um exercício bem desafiador, bem difícil. Então, técnica eu já não gosto muito de utilizar aqui. Então, é carga mesmo. Por exemplo, resistência. Ficou fácil, como eu falei, pega um halter e começa a fazer o exercício com o halter, né? Também acontece que na primeira série você vai conseguir fazer 12 ou 15. Eu acho que já na segunda... Já não. É um desafio. É um desafio. E isso que ela tem um posterior bem forte. Então, vocês podem perceber que é um exercício difícil mesmo. Ela já tem dificuldade, viu? Ela começa fazendo 12, né? Depois já vai diminuindo para 10. E assim vai ficando mais, né? Vamos trabalhar a falha também. Exatamente. Uhum. Então, vamos agora para o terceiro exercício isolado, que é para posterior de coxa. A cadeira flexora, tá? Isso. Por que eu gosto de utilizar sempre a cadeira flexora? Se for para eu escolher entre mesa flexora e cadeira flexora, sempre será a cadeira flexora. Por quê? Porque segundo estudos mais recentes, ele indica que a cadeira flexora, em termos de hipertrofia, é melhor que a mesa. Por quê? Provavelmente porque já começa com pré-estiramento das fibras. Porque você pode perceber que ela está com o quadril fletido, diferente da mesa, que você fica com o quadril mais estendido, certo? Então ela começa com o pré-estiramento das fibras, tornando o exercício potencialmente mais interessante, tá? Mas não quer dizer que você não tenha que usar a mesa flexora. A mesa flexora também é um exercício excelente para posterior de coxa. Mas se fosse para eu escolher entre os dois, eu escolheria a cadeira. Mas assim, no protocolo de treino das minhas atletas e minhas alunas, todas têm mesa, cadeira, stiff, tá? É só comparando uma com a outra, segundo estudos, aqui seria mais interessante. E os métodos que eu gosto também de utilizar aqui são parecidos com os métodos que eu utilizo na extensora, para você fazer sozinha. Drop set, que vamos fazer aqui também, o drop set, o 3 set, mas daí eu vou passar um outro método diferente da cadeira, que a gente pode fazer o rest pause, né? O rest pause é interessante. O que também a gente pode utilizar o cluster set, que é muito interessante utilizar para aumento de força, é um método muito utilizado para isso, para você ter um ganho de força. Dois métodos aqui, o cluster set, vamos iniciar com o set 3. Ela me deu a ideia, a Martina. Então consiste em quê? Você vai iniciar com 7 repetições, diferente do 3 set, que começa do 3 e vai até o 7. Aqui você começa do 7 e vai até o 3. A diferença é, você vai fazer 7 repetições e segura em isometria 7 segundos. Retorna, sem descanso nenhum, faz 6 repetições e segura 6 segundos. Então vamos fazer para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Tá, 7. Então vocês podem tomar um cuidado com a carga também para vocês conseguirem chegar até o final. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bem intenso. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segura 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 4. 1, 2, 3, 4. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Agora 3, o último. 1,
2, 3. Segura. 1, 2, 3. Então, vocês podem perceber que isso aqui é mais difícil que o 3-7 ainda. Por quê? Porque você não tem descanso. Não, ainda o 3-7, você ainda coloca um descanso ali, você manipula um descanso. Aqui não. O descanso você é ativo, você tem que segurar em isometria, então você não para. Então é um músculo sob tensão durante todo o método. Não tem descanso. Então é bem intenso, você tem que se preocupar apenas com a carga. A carga adequada para esse método. Tá? Você pode perceber que a Martina, ela faz, na verdade, o normal dela ali é 95, 103, em 47. Já sofreu. Já sofreu, né, Martina? Né? Então, assim, vocês têm que deixar uma carga bem moderada mesmo para poder fazer esse método até o final. Para conseguir assegurar. Exatamente. É muita tensão, né? Durante todo o movimento. E agora a gente vai mostrar para vocês, deixar ela descansar um pouquinho, o cluster set, que também é bastante utilizado e fácil de vocês fazerem sozinhos. O cluster set consiste em quê? Vocês estipulam um número de repetições. Vou estipular para ela aqui. Quero que ela faça 20 repetições, com uma carga de 80% do seu RM. O que seria isso? Um RM é o peso que você faria uma repetição. Então, você vai utilizar 80% dessa carga. É difícil de você calcular essa carga. Então, é mais ou menos uma carga que você faria de 10 a 12 repetições normais, até a falha. Então, esse seria 80% do seu RM. É mais ou menos esse cálculo mais prático para se fazer numa academia. Então, assim, a Martina faz com quanto? Acho que dá pra gente colocar mais ou menos... Estamos colocando 82, que seria mais ou menos 80% da carga dela de um RM. Eu vou estipular para ela 20 repetições. Com certeza, é um número de repetições que você fazer 20 repetições sem parar, sem descanso, você não conseguiria. Então, o que a gente faz? A gente divide em blocos. Eu vou dividir em 4 blocos de 5, dando um descanso para ela de 10 segundos. O descanso também vocês podem manipular como no 3-7. Até mais ou menos 30 segundos vocês podem manipular o descanso. Eu vou colocar para ela 10 segundos. Então, ela vai fazer 5, 10 segundos, 5, 10 segundos até chegar em 20 repetições. Isso é muito interessante para vocês aumentar a força. Como que vocês vão percebendo que sua força está aumentando? É quando vocês conseguem fazer mais tranquilamente essas 20 repetições. Daí vocês podem ir diminuindo o descanso, né? E de repente vocês podem fazer 20 repetições, 10 e 10. Daí vocês conseguem perceber que a força de vocês está aumentando, né? Com o tempo, vocês vão percebendo esses detalhes. Então, ela vai fazer 20 repetições de 5. 4 blocos de 5, vai, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai descansar totalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, Martina, mais 5. 1, 2, isso. 3, 4, mais 1, 5. Descansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimas 5, vamos. 1, isso. 2, 3, 4, mais 1, 5. Aí. Terminamos. Então, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Façam, deixem nos comentários ali o que vocês acharam desses métodos que a gente passou para vocês, que vocês podem utilizar sozinho. E dando dicas, pedindo novos treinos, para ver a Martina aqui de novo com a gente, né? Sempre faz. Exatamente. Beijo.